Olá, gente, tudo bom? Espero que sim. Vocês estão no canal Leitura Múltipla por Lorena Rodrigues e hoje eu vim falar com vocês algo assim muito interessante, pelo menos eu achei que é muito interessante, compartilhar com vocês as minhas leituras do trimestre. As minhas melhores leituras e piores, vamos dizer assim, porque eu vou ranquear as minhas leituras. Eu fiz nesse trimestre 8 leituras, sendo que um foi de um conto de um livro. Não fiz tantas leituras, não fiz, mas eu fiz assim, achei que foram muito valorosas e foram ótimas leituras, até porque a minha nota, vamos dizer assim, a minha pior nota foi 4, então assim, de uma escala de 1 a 5, 4 é uma ótima nota. Então os livros foram muito bons, eu tive sucesso assim, nesse meu primeiro trimestre do ano. Esse mês de março, agora passado, eu acabei entrando numa ressaca literária, então quase não consegui fazer leituras efetivas. Mas vou fazer agora aqui esse ranqueamento para vocês e mostrar para vocês quais foram as minhas leituras até o momento. No lugar ficou o conto do livro O Herói que Faltava, que é um livro que tem 3 contos. E eu li o primeiro conto, Improvável, que é de Lisa Kleypas. Esse livro vai falar a história de Lídia e de Leslie, Dr. Leslie. Os dois vão ter uma história aí que é muito interessante, vale muito a pena ler. Valeu os 4 contos, dizer assim. Só que ele não foi favoritado, não chegou a 5 pontos, porque a história, o desenrolar do romance deles acontece no final muito rápido. Por mais que é um romance de época, a gente acredita assim, que toda a história tem essa questão do seu romance de época. Porém, todavia, entretanto, eu achei que talvez faltou assim, ter focado menos no início, em algumas explicações, e ter focado mais no romance. Então, por isso que eu dei 4. Outro livro que eu dei 4 foi um livro de Julia Quinn, que foi a Senhorita Butterworth e o Barão Louco, de Julia Quinn, que é em quadrinhos. Assim, ele é lindo, riquíssimo, tá? Todo em quadrinhos, porém todo em quadrinhos coloridos. Então, assim, a leitura é muito fluida, muito boa. Eu li ele apenas em um dia. Então, ele tem 141 páginas. Então, assim, vale muito a pena a leitura. Porém, também, como é em quadrinhos, acaba sendo uma leitura mais resumida que se fosse um livro. Eu achei a história muito boa, só que também achei que o desenvolvimento do romance do Barão Louco aqui, da Senhorita Butterworth, foi muito rápido, um jeito que eles se apaixonaram foi muito rápido. Então, eu acho que talvez deveria ter demorado mais esse relacionamento, para ter esse amor todo, não sei. Enfim, como eu já li muito romance de época, esse romance foi muito, assim, tudo muito meteórico. Então, por isso, ele ganhou 4 pontos na minha lista aqui, e ele ficou como sétimo lugar, tá bom? Não sei se eu falei que esse ficou em 8º, tá? Vou só recapitular. 8º lugar, 7º lugar. Agora eu vou falar para vocês de um outro livro que, para mim, assim, ele ganhou 4,5. Agora a gente vai entrar nos 4,5. Foi as minhas indecisões aí dos meus 4,5, mas eu consegui categorizar, foi mais difícil categorizar os que eu dei 5 favoritos. Mas os 4,5 foi bem acertado, o motivo que eu tenho para ter dado 4,5 para eles também. Em primeiro lugar, desses 4,5, na verdade, em primeiro lugar não. Em 6º lugar é O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Ele ganhou 4,5. A história é muito interessante. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre O Mercador de Veneza, em resumo. E ele ficou aí no caso, em 6º lugar, ganhando 4,5. Mas também foi um 4,5, assim, que você lê e você favorita, porque o William Shakespeare sabe escrever, sabe usar as palavras no momento certo e escreve muito, muito bem. Então, eu amei a história, e a história é muito interessante. Outro livro que ganhou 4,5 para mim esse ano, e está em 5º lugar, é o livro A Cirurgiã, de Leslie Wolfe. O livro A Cirurgiã tem algumas marcações, é um suspense psicológico, que eu achei no final, assim, a história, o plot twist final, foi o Bruno, assim, fez a história ganhar 4,5, ela ia ganhar 3,5, tá? Ela já estava indo para os 3,5 contra no final. Todo o desenrolar da história foi fechar nas últimas 80 páginas, e eu gostei muito do final, então eu achei que valia dar esse 4,5 por ter esse final. Então, assim, o livro em si, inicialmente, na metade do livro, assim, as páginas você não vai se apaixonar tanto pelo livro,
você se apaixona mais pelo final. Então, mas mesmo assim, ele ganhou 4,5, porém não foi favoritado. Outro livro que eu vou trazer para vocês, que também ganhou 4,5, foi o livro de William Shakespeare, que eu também li, O Sonho de uma Noite de Verão. Esse livro é uma graça, eu não marquei na época, mas assim, ele é um livro muito, muito bom. Vale muito a pena. Conta a história de deuses gregos aqui, conta a história de pessoas comuns e gente que vive nessa cidade, nesse local, esses deuses gregos. Eu fiz uma resenha bem específica, bem mais detalhada aqui no canal. Se vocês quiserem assistir, eu vou tentar deixar aqui na descrição dos vídeos, apesar que minha playlist vai estar aí passando, tá bom? Então, ele ficou para vocês aí como o 4º colocado. E ganhou também 4,5. Agora, gente, eu vou falar para vocês aqui são os livros lidos durante esse primeiro trimestre. E agora eu tenho os livros que eu li durante esse primeiro trimestre que ficaram no pódio. Gente, os livros que ficaram no pódio são livros, assim, que foram muito bons. Mas cada um é gênero, os gêneros foram gêneros distintos. Então, assim, acabou que quem ficou em primeiro lugar foi o gênero que eu mais tenho familiaridade, mais gosto, tenho mais vontade de ler. E por isso que ele ficou em primeiro lugar. Mas em terceiro lugar, vou falar para vocês, em terceiro lugar, esse livro também ganhou 4,5. Aí vocês falam, gente, mas por que ele ganhou 4,5? Não acho que a cirurgiã e ele ganham cada um é no seu gênero, gente. Eu, pelo menos, penso assim. Pelo gênero dele, por que ele ganhou 4,5? Então, eu dou a nota pensando no gênero, não só com a leitura de um todo. Mas 4,5 foi um livro do meu autor preferido, mas eu prefiro ele muito, assim, eu já vi todos os filmes dele, revi, reassisti. Primeiro livro que eu li, tá? Só tenho um dele, eu não sei só. No momento não tenho todos, a saga inteira do Senhor dos Anéis. Mas O Hobbit foi o primeiro livro, foi então maravilhoso, J.R.R. Tolkien. E aí eu dei 4,5 porque foi meu primeiro livro de fantasia de fato concluído. Eu achei ele muito denso, achei difícil, porque tem muitos personagens, a história não é fácil, a história de você ler. E claro, Tolkien é Tolkien. Você assistir, vamos dizer, esses filmes, a série, Anéis do Poder, enfim, é muito mais simplório, é muito mais fácil, é muito mais compreensível para você que curte Tolkien, que curte fantasia de alto nível, igual ele escreve. Porém, quando você vai ler, é muito descritivo, é muito detalhado. Então, tudo isso faz com que a história seja mais difícil de ler. Por isso, eu dei 4,5, mas a história é muito legal e eu já tinha assistido o filme, então eu acho que isso interferiu também um pouco na minha nota, porque toda hora ficava dando os flashbacks do filme na minha cabeça e tem coisas bem divergentes do filme e do livro. Então o filme faz várias coisas, modificações, é claro, o filme é adaptação, não é um livro na íntegra, mas assim, foi 4,5, e aí nesse caso ele acabou ficando no terceiro lugar até o momento desse ano, o Hobbit pra mim. Gente, que esse ano me deixou na ressaca literária desse ano, tá? Que foi nesse mês de março, que eu só consegui ler 3 livros por ele, por causa dele, contando com ele, que foi o livro, eu falo ressaca literária, porque eu só li o conto, e a história de quadrinhos, que é pequena, então assim, eu considero ressaca literária nesse sentido, que eu só li esses 3. Eu vou deixar aqui a última peça. Agora me falhou a memória qual é o nome da autora, mas vou deixar aqui a última peça, não dá tudo certinho. Ela é uma autora brasileira. Eu achei, assim, extremamente linda a história, o jeito que ela contou. Achei muito legal. Tem gatilhos, tem gente que talvez possa ler esse livro, possa ter gatilhos psicológicos, né? Mas, assim, a história valeu muito a pena. Então, por isso, ela ganhou 5 estrelas e foi favoritada. Eu me deixei encantada de fiquei dias pensando nela, o que faz dela ficar em segundo lugar no ranking do trimestre. E agora para vocês, primeiríssimo lugar, o livro dos livros, que ganhou meu coração esse ano, que fez o vídeo aqui resenhando ele, falando 5 passos que fazem esse livro maravilhoso para mim, Verity, de Colin Hoover, meu primeiro livro de Colin Hoover. Eu amei o livro. Além dele ser rápido, tá? Ele não tem tantas páginas, é 200 e poucas páginas. Gente, ele não é pequeno. Eu falei que ele é um livro pequeno.
mas ele tem 311 páginas. Porém, parece até ter menos, porque ele é um livro muito bom, vale muito a pena, é um suspense psicológico, um suspense psicológico muito bem escrito. A história te deixa assim, no final você fica você saber. Dizem que tem uma outra versão, assim, com um capítulo a mais, e aí o capítulo a mais fica mais confuso ainda, além do manuscrito da carta final. Enfim, eu sou a pessoa fã, assim, acredito no manuscrito, não na carta, tá? Não sou tão crença, não creio tanto na carta. Mas eu vi comentários aí nas outras redes sociais que esse outro capítulo faz você ter umas certas crenças na carta. Enfim, esse é meu primeiríssimo livro do trimestre, que é Verity, que é o suspense, que é um dos meus gêneros literários favoritos. É isso, gente. Esse foi o meu ranqueando, meus livros mesmo até o momento do trimestre. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Quem gostou, por favor, curtam, compartilhem esse vídeo, comentem e se inscrevam no canal. Desde já eu agradeço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.